E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço Química. Mas antes, porém, gostaria de pedir para você se inscrever no canal para nunca mais perder um vídeo daqui do nosso canal. E se você quiser adquirir um material legal para estudar para o Enem, tem links aqui na descrição do vídeo. E hoje nós falaremos basicamente de cinética química. Então fique comigo até o final. Então vamos dar início ao assunto cinética química, né? E primeiramente vamos partir do conceito aí de cinética química. O que é cinética química na verdade? É uma parte da química que estuda a velocidade das reações. Mas não somente as velocidades das reações, estuda também os fatores que influenciam nessa velocidade. No dia a dia nós observamos muito essa parte da cinética química, quando por exemplo, nós colocamos algo na geladeira para que não se decomponha, né? Não entre em decomposição, ou seja, para que não apodreça. Então a geladeira aí ela retarda esse processo, né? Isso na verdade é cinética química. Ou quando, por exemplo, a indústria, né? Ela se utiliza de meios para acelerar os processos químicos, porque a gente sabe que na indústria ela visa lucro, portanto tempo é dinheiro. Nós temos vários tipos de reação química. Nós temos as reações rápidas, quando, por exemplo, a reação química que acontece quando é acionado um airbag, por exemplo, uma reação quase que instantânea, né? Nós temos, por exemplo, a reação moderada. Exemplo disso, quando acendemos uma vela, né, e depois de alguns minutos, de algumas horas, a gente observa que a vela foi toda consumida. Nós temos também exemplos de reações lentas, como por exemplo o processo aí de ferrugem aí, né, que dura cerca de anos para que toda a parte do metal seja consumida, né? Isso é um tipo de reação lenta. Sempre em questões de vestibulares, exercícios, eles pedem que o aluno interprete os gráficos. Eu tenho, por exemplo, um gráfico desta natureza aqui, que eu tenho a quantidade pelo tempo. Então, como é que eu faço aqui para identificar quem é o reagente e quem é o produto? Se eu tenho, por exemplo, A, que é o reagente, produzindo aqui um produto B, como é que eu faço aqui para identificar quem é o reagente e quem é o produto? Sempre no início da reação, os reagentes estão em grande quantidade, ou seja, eu tenho uma quantidade maior de reagentes. Mas ao longo que o tempo vai passando, a quantidade de reagentes vai diminuindo e vai aumentando a quantidade de produtos. Aqui, a quantidade de produtos era 0 e vem aumentando. Eu sei isso aqui é o que? É o produto. E essa curva aqui é a dos reagentes, né? Começa com muito e vai se consumindo para produzir o produto. Por isso que o gráfico fica aqui dessa maneira aqui decrescente do produto, de uma maneira aqui crescente. Aqui o exemplo aqui, ó. Eu tenho um produto, né? NH3 sendo produzido. E aqui os reagentes N2 e H2, né? Com o passar do tempo, os reagentes vão diminuindo e os produtos e o produto aqui vai aumentando. Vamos ver agora um assunto muito estudado na cinética química, que é justamente a velocidade média. Quando a gente fala de velocidade média, a gente se reporta, por exemplo, a física lá do primeiro ano, que a gente tem que velocidade média é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Eu tenho ΔS sobre ΔT. Esta aqui é a velocidade média quando a gente trabalha lá na física, né? Questão da cinemática. Sempre que a gente fala de variação, a gente está se referindo ao instante final menos o instante inicial. Aqui na cinética química, velocidade média vem ser a variação da concentração de reagentes por produto dividido pela variação do tempo. Essa variação do tempo é o T final menos o T inicial. A questão da concentração é a concentração final menos a concentração inicial. Isso é a minha variação. Eu posso ter, por exemplo, aqui dois tipos de fórmulas
para reagentes e para produtos, mas o que diferencia na verdade é apenas o sinal. Em relação aos reagentes, eu tenho velocidade média, é a variação da concentração dos reagentes sobre a variação do tempo. Em relação aos produtos, eu tenho que velocidade média é a variação da concentração dos produtos sobre a variação do tempo. E por que esse sinal aqui é negativo? A gente viu no gráfico que os reagentes vão diminuindo, né? Se vão diminuindo, te representa aqui pelo sinal de menos. Geralmente em exercícios eles colocam ali uma tabela para você estar se orientando. Por exemplo, eles querem saber, por exemplo, a velocidade média desta reação aqui em determinado tempo, por exemplo, do tempo de 0 a 4 minutos. Qual seria a velocidade média? Então a gente pode calcular isso aí. Por exemplo, a velocidade média aqui é o que? É a variação da concentração. Aqui, se é quantidade formada, eu estou falando de reagente, estou falando de produto. Nesse caso, eu estou falando de produto. Se é formar, é produto. Certo? Então, aqui do produto sobre a variação do tempo. Então, a velocidade média vai ser o quê? Se é a variação da concentração em mol, então vai ser o quê? 12. Se eu, por exemplo, levar em consideração do tempo 0 ao 4 minutos, eu vou ter 12 menos 0 sobre a do tempo, né? 4 menos 0. Logo, a velocidade média, 12 dividido por 4, né? Dá 3 mols por minuto. Se eu levar, por exemplo, em consideração aqui do 0 ao 10, então a velocidade média aqui seria o quê? 20, né? Menos 0 sobre 10 menos 0. Logo, a minha velocidade média seria 2 mols por minuto. Essa seria a velocidade média da reação, né? Então, é muito simples isso aí, essa questão da velocidade média é bem compreensível, dá para você entender sem muito esforço. Condições para que ocorra uma reação. Primeiramente, existem duas condições que a gente chama de condições fundamentais. O que seriam essas condições fundamentais? Os reagentes, primeiramente, devem estar em contato, né? Claro, você tem que colocar os reagentes um em contato com o outro para que ocorra a reação, isso é fato. E que tenha também afinidade química entre os reagentes. Por exemplo, se eu coloco um ácido com uma base, claro que eles vão reagir. Mas se eu coloco duas bases, né? Não vai fazer efeito nenhum nesse caso. Então, tem que ter afinidade química entre os reagentes. Outro ponto importante é a questão da teoria da colisão. Essa teoria da colisão, ela respeita aqui dois postulados, né? A molécula dos reagentes deve colidir entre si, só que essa colisão deve ocorrer com geometria favorável. Não adianta as moléculas se colidirem e estiverem numa geometria que não favoreça a quebra das ligações, beleza? Se eu tiver, por exemplo, aqui, essas duas moléculas se colidindo desta forma aqui, não tem nem como aqui haver uma quebra de ligações para formar outra, fica até complicado. No entanto, se a geometria for favorável e tiver uma boa colisão entre as moléculas, aí sim pode ocorrer a quebra das ligações e formar uma outra ligação. Uma coisa importante é o seguinte: para que as colisões sejam efetivas, ou seja, seja eficaz, é necessário ainda que os reagentes adquiram uma energia mínima denominada energia de ativação. E o que vem a ser esta danada energia de ativação?
Energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão entre as partículas dos reagentes, feita numa orientação favorável, seja efetiva. Então, sempre que você se lembrar de energia de ativação, você vai lembrar de uma barreira, certo? Imagina só o seguinte, uma pessoa eu tenho uma barreira aí, por exemplo, de uns 2 metros de altura. Nem toda pessoa conseguirá pular por cima dessa barreira de 2 metros de altura. Mas se tiver, por exemplo, uma barreira de uns 80 centímetros, é muito mais fácil, tá certo? Então, eu preciso de quê? De uma energia maior para pular uma barreira maior e de uma energia menor para pular uma barreira menor. Então, essa é a questão da energia de ativação, beleza? É a energia necessária para que a colisão entre as partículas dos reagentes, feita numa orientação favorável, seja realmente efetiva. É só você lembrar de barreira, certo? E lembrar, se uma barreira, ou seja, uma barreira alta, é necessário muita energia ou pouca energia para pular? É muita energia, certo? Aí você associa energia de ativação a isso aí, então é muito mais fácil de você compreender. Um exemplo de uma geometria favorável de uma colisão é isto aqui. Eu tenho uma molécula de H2 ligando com uma de I2, né? Se eu ligar desta forma aqui, sim, eu tenho uma geometria favorável, por isso vai haver uma colisão, né? E vai formar outras ligações, né? Desta maneira aqui. Então, nesse caso aqui, é uma colisão efetiva. Nesse gráfico aqui, se nós observarmos, eu tenho um reagente, certo? E esse ponto mais alto, que a gente chama de estado ativado, né? É o ponto mais alto. Se você observar dessa energia para cá, essa parte toda daqui, eu vou chamar de, justamente a minha energia de ativação, é a barreira. Nesse caso aqui, se tu observar esse gráfico com esse gráfico aqui, quem que gasta mais energia, né? Para quebrar, por exemplo, as ligações aqui, né? Nesse caso, se tu observar, aqui precisa de uma energia de ativação menor do que essa aqui. Aqui a energia de ativação é muito maior, como se a barreira fosse muito mais alta, certo? Então você observar isso aí. E aqui o ponto mais alto é justamente o estado ativado. Então esses aqui são os conceitos iniciais de cinética química. Nós avançaremos mais no conteúdo, né? Faremos outras aulas. Se você gostou, dá um gostei no vídeo, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo, galera.